Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 3. 1 João, tá? 1 João, não é João Evangelho. 1 João, que fica mais para o fim da Bíblia, é a epístola. Se eu não me engano, fica depois 2 Pedro. Exatamente, depois de 2 Pedro. 1 João, por favor. Quarta-feira é Santa Ceia. Amém? Toda igreja deve participar da ceia. Quarta-feira é Santa Ceia. Não despreze a ceia. Jesus disse que quem não comer do meu pão, do meu corpo, no caso, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, a Santa Ceia, quarta-feira, para a igreja. Amém? Você que é membro do corpo de Jesus. Membro, se você é membro do corpo de Jesus, então você deve participar da ceia na quarta-feira. Abriram a Bíblia? Conseguiram? Coloque a mão sobre a palavra ou levante-a para o alto. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus e meu Pai, abre, por favor, o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra. Abre, meu Pai, o nosso entendimento para que nós possamos perceber a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Preste muita atenção, porque nós estamos a falar sobre o que, pessoal? Essa semana toda, o que a gente falou? Do perdão. O perdão. O que é o perdão? O perdão é o Espírito de Deus. O perdão é o caráter de Deus. Pode sentar os obreiros. O perdão é o caráter de Deus. Por que o perdão é o caráter de Deus? Porque Deus é perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Por quê? Para perdoar. Porque nós já estávamos condenados. Já éramos condenados por causa dos nossos pecados. Deu para entender, sim ou não? E quando Jesus foi para a cruz, foi exatamente para nos liberar o perdão de Deus. Quando você lê aqui comigo agora, em 1 João 3,14, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para o quê? Para a vida, porque amamos quem? Olhe para mim, por favor. Estávamos na morte, nos nossos pecados, e passamos para a vida. Morte eterna, vida eterna. Não estamos a falar mais aqui das coisas materiais. Vamos subir de nível. Suba de nível comigo, espiritual. Morte eterna, quando estávamos no mundo. Vida eterna, quando estamos no reino de Deus. Preste atenção. Lá fora, no mundo, é normal a pessoa guardar o quê? Mágoa. É normal a pessoa ter ressentimentos. É normal. É normal a pessoa ficar ressentida com a outra. Desafetos são normais. É normal a pessoa ficar com raiva da outra, até querer que a outra morra. Fulano morra e que a notícia corra. E eu seja o primeiro a saber. A pessoa, então, no mundo, ela tem esse sentimento ruim, que é o sentimento do diabo, é o sentimento do ódio, o sentimento de vingança. Quer dizer, isso é normal lá fora no mundo. No reino de Deus, isso é normal? Não. Quem passou para a vida, quem passou para o reino de Deus, tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a amar. O que prova que eu saí da morte para a vida, do mundo
do reino do diabo para o reino de Deus. Quando eu amo o meu irmão, quer dizer, quando eu amo o meu próximo, mesmo aquele que me fez o quê? O mal. Isso caracteriza que eu sou filho de Deus. Eu vou provar para você isso. Eu vou provar que quem é filho de Deus faz isso. Se você ler comigo, agora aqui mesmo no ecrã, você pode ler. O que está escrito? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como? Em que condição, em que situação Jesus falou isso? Ele estava bem? Ele estava numa praia? Ele estava aqui em Matozinhos pegando sol? Não. Em que condição, em que situação Jesus falou isso? Ele estava onde? Na cruz do Calvário. Ele estava em profunda agonia. Ele havia sido espancado, ele havia sido maltratado, ele havia sido escarnecido, ele havia sido gozado, zombado, criticado. Ele estava sangrando, ele estava na cruz. E ainda assim, porque o Filho de Deus perdoa, quem tem o caráter de Deus perdoa, ainda assim, ele ora ao Pai e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deu para entender? Então não justifica. Ah, mas eu fui injustiçado, eu fui injustiçada, eu fui maltratado, eu fui caluniado, eu fui perseguido, eu fui isso, eu fui aquilo, me traíram, e por isso eu guardei mágoa. Não justifica se você é filho de Deus. Porque Jesus naquela situação conseguiu perdoar, por que nós não vamos perdoar? E perdoar não é questão de sentir, perdoar é questão de decisão. Ah, mas foi o meu pai que me maltratou, o meu pai que abusou de mim, o fulano, eu era criança, ele abusou de mim. Isso machuca, machuca. Isso dói, dói. Isso é revoltante? É. Mas quando eu tenho o Espírito de Deus, quando eu sou filho de Deus, eu consigo o quê? Perdoar. Eu não quero o mal da pessoa. Deu para entender sim ou não? Eu consigo perdoar. Jesus perdoou. Então eu tenho que perdoar. E o Senhor Jesus falou mais. Continue ali a ler comigo no ecrã. Diz assim, Jesus disse lá em Mateus 5, 23, 24. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos o quê? Perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que está nos céus. É muito forte. Então, o que caracteriza que eu sou filho do meu Pai? O que caracteriza que você é filho do Pai, filha do Pai? Quando você faz o quê? Perdoa. Ah, mas eles me maltrataram. Você vai bendizer. Você vai fazer o bem. Ah, mas falaram mal de mim. Fale o bem deles. Deu para entender sim ou não? Perdoa. É duro, é difícil? É. Mas se eu sou filho de quem? De Deus, eu perdoo. Ah, mas eu não consigo perdoar. É porque você ainda não é filho de Deus. É porque você ainda não é filha de Deus. É porque você não tem um novo coração. Então você guarda esse ressentimento, esse rancor e vai continuar a guardar. Ou em outras situações, porque você acha o quê? Digamos que você perdoa aqui agora, está perdoado. Você acha que amanhã ou depois o diabo não vai tentar novamente sujar o seu coração? O que você acha? Claro. O diabo nunca vai desistir. Eu perdoei agora, está perdoado? Pronto, estou tranquilo. Estou tranquilo não. O diabo vai continuar a tentar sujar o quê? E vai tentar continuar a usar outras pessoas. Mas quando eu sou nascido de Deus, quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu sou filho de Deus, eu consigo o quê? Perdoar.
Eu vou sempre. Por isso que Jesus disse para Pedro. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse o quê? Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. Então você sempre vai ter que perdoar, porque é filho de Deus. Amém? Deu para entender? Aí a gente volta lá em 1 João. Vamos voltar lá em 1 João? No que diz aí. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece aonde? Quer dizer, quem continua com mágoa, ressentimento. Às vezes a esposa tem mágoa do marido, é muito comum. Ou um ressentimento, ou o marido da esposa, ou o pai do filho. Eu dei o exemplo aqui da filha, na quarta-feira, você lembra do exemplo? Domingo passado em Viseu, o pastor deu a palavra e chamou quem queria perdoar. E a senhora veio e orou a Deus. Só um detalhe, quando você quer perdoar uma pessoa, o que você tem que fazer primeiro? Orar por ela, abençoá-la. Deu para entender sim ou não? O coração não quer perdoar, mas você usa o quê? A sua inteligência, né? Eu vou orar pela fulana, pelo fulano. O coração está ali gritando, gritando porque não quer perdoar, está com raiva. Mas você, meu Deus, abençoa fulana, abençoa fulano em nome de Jesus. Quando você faz isso, então é um exercício da fé para você perdoar aquela pessoa. Amém? E no caso dessa senhora, ela perdoou o pai. Aí ela foi para casa. Chegou em casa, fez o quê? O pastor falou que ela deveria se reconciliar. Se reconciliou com o pai. Momento bonito, choraram, etc. Aí depois, passou o dia. 4 da tarde, o pai o quê? Faleceu. No mesmo dia que ela pediu perdão, o pai teve um ataque fulminante e morreu. Se ela não tivesse pedido perdão, como que ela estaria bem? Não, com certeza estaria mal. Mas ela pediu perdão, liberou o perdão e o coração dela ficou o quê? Limpinho. Amém? E melhor, o pai foi salvo. Olha que bacana. Então você tem que olhar para dentro do seu coração. E se tem algo que desagrada a Deus, um ressentimento, uma mágoa, ou até um pensamento, ou um desejo, ou algo que desagrada a Deus, limpe o seu coração. Por quê? Porque ele diz mais aqui para concluirmos. Qualquer que odeia a quem? É o quê? O que o homicida faz? Mata. Caim matou quem? Abel foi homicida, o primeiro homicida. Você sabia que o diabo é chamado de homicida na Bíblia? Satanás. Ele é chamado de homicida por quê? Porque desde o dia que Satanás foi expulso do céu, ele quer se vingar de quem? De quem? De Deus. Ele quer se vingar de Deus, ele é homicida. E todo aquele que guarda mágoa, que odeia o seu irmão, também se torna homicida. Por quê? Porque o homicida, essa pessoa pode não matar fisicamente, mas mata onde? Tem gente que fala assim, eu não quero nem ver o fulano, quero nem pintado de ouro, que o fulano morra. Não quero nem saber do fulano, porque ela matou aquela pessoa onde? Homicida. E Jesus disse assim, o Espírito Santo disse assim por João, e diz assim, e vós sabeis que nenhum homicida tem o quê, pessoal? A vida eterna permanecendo nele. Gente, a questão aqui é a sua vida eterna. É a nossa alma. Não brinque com isso. Alguém disse assim, eu prefiro ir para o inferno, mas eu não perdoo. Colocamos aqui, inclusive, o áudio daquela senhora que falou isso. O pastor contou o caso. É porque a pessoa não sabe o que é o inferno. Porque se tivesse um portal, uma janela, que pudéssemos espiar o inferno, rapidinho a pessoa ia perdoar. Rapidinho. Porque a pessoa não sabe o que é. Você não sabe o que é o inferno. Não fala o que você não sabe. Aí a gente faz aquela oração, Pai, perdoa porque não sabe o que está a falar. Fala abobrinha, fala besteira.
cuide da sua alma, cuide da sua salvação, porque se você não tiver a sua vida com Deus, a sua alma vai para o inferno, sim, mesmo estando dentro da igreja, mesmo frequentando a igreja. Se você não se entregar, se você não se converter, se você não nascer de Deus, a sua alma vai para o inferno. E eu sei que não é isso que você quer, como não é o que Deus quer, mas é uma decisão de quem? Da própria pessoa. Então a coisa é séria, a coisa é muito séria. Não faça da igreja um clube religioso, eu vou na igreja hoje, ponto. Não é assim. Vida com Deus não é assim. Vida com Deus é compromisso. Vida com Deus é você se entregar. Vida com Deus é você obedecer a palavra de Deus. Amém? E se tem algo no seu coração, seja um ressentimento, uma mágoa, etc., limpe o seu coração. Aproveite essa oração que nós vamos fazer agora. Fique de pé, por favor.